de dança. E eu queria pedir gentilmente para vocês, não levante, fique sentadinho no seu lugar. Dores que não podem ser. Não bloqueie os corredores. Espera aí, a gente vai orar primeiro. Deixa só o pessoal acalmar um pouquinho. A gente vai orar. Você pode abaixar a sua cabeça para a gente orar? Pai, nós queremos render graças ao Senhor. Pai, nós queremos te pedir, Pai, manifeste o teu poder, a tua graça neste lugar, Senhor. Abençoa a vida, Pai, de geração profética. Usa cada um, Pai, com poder, graça e autoridade neste lugar, Senhor. Pai, que eles possam ministrar em nossas vidas, Senhor. Pai, cada coreografia feita aqui, Senhor, possa transbordar da tua presença neste ambiente, Senhor. Pai, esse é o desejo do nosso coração. Toma o teu lugar de honra, de primazia neste lugar. Pai, nós declaramos céus abertos sobre este ambiente, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fica à vontade, em nome de Jesus. Há dores que não podem ser vistas, mas podem ser sentidas profundamente. A orfandade não fala apenas da ausência de um pai ou de uma mãe. Ela fala sobre a sensação de estar sozinho, de não pertencer, de não ter para quem voltar, de precisar encontrar sozinho respostas para perguntas que deveriam ter sido respondidas dentro de casa. A orfandade pode nascer da ausência física, da rejeição, do abandono, da falta de amor, de palavras que nunca foram ditas, ou até mesmo da presença de alguém que, embora estivesse perto, nunca exerceu verdadeiramente o papel de pai. A Bíblia nos apresenta um Deus que conhece profundamente o coração do órfão. Em Salmos 68:5, ele é apresentado como Pai dos órfãos. Isso significa que Deus não é indiferente àqueles que experimentaram a ausência. Ele se aproxima justamente de quem se sente esquecido. Jesus também declarou em João 14:18: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Existe uma promessa nessa palavra. A nossa história não precisa terminar na ausência. Talvez a orfandade tenha ensinado alguém a sobreviver, a construir barreiras, a não confiar, a esconder sentimentos e acreditar que precisaria caminhar sozinho para sempre. Mas Deus deseja nos conduzir para além daquilo que nos feriu, porque existe um pai que permanece quando todos vão embora, um pai que acolhe quando outros rejeitam, um pai que chama quando outros abandonam, um pai que vê quando ninguém percebe a dor. A primeira coreografia desta noite nos conduz a esse lugar, o lugar da ausência, da procura, da dor e do vazio. Mas também nos lembra de uma verdade poderosa: quem encontrou Deus nunca mais precisa viver como órfão. A bagagem do passado eu carreguei, me vi e percebi que estou preso por erros que cometi.
carreguei, me vi e percebi. Estou preso por erros. Que me encontrou, eu tenho vida em ti, meu Deus. Amor, me encontrou, me alcançou. Ah, Senhor. Condenado era condenado, mas ele se vestiu de pecado para nos vestir de santidade. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Eu canto liberdade porque era eu, mas ele foi em meu lugar, sangrou em meu lugar, morreu, pagou em meu lugar. Mas ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida, vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Escapa, por favor. Era eu, condenado era eu, era eu, condenado.
Depois de experimentar a ausência, existe um momento em que alguém decide abrir a porta. A adoção é mais do que receber alguém dentro de uma casa. É escolher alguém para pertencer. É dizer, você não está mais sozinho, você tem um lugar, você tem uma família, você tem um nome. E é exatamente essa linguagem que a Bíblia utiliza para falar sobre aquilo que Deus fez por nós. Em Efésios 1:5, Paulo declara que Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. A nossa história não termina na orfandade. Deus não apenas nos encontra no lugar da dor, Ele nos conduz para dentro de uma família, Ele nos dá pertencimento, Ele nos dá identidade, Ele nos chama para perto. Romanos 8,15 declara que não recebemos um espírito de escravidão para vivermos novamente com medo, mas recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. A palavra Abba revela intimidade, revela proximidade, revela a possibilidade de olhar para Deus não apenas como Criador, mas como Pai. A adoção transforma a pergunta, onde eu pertenço, em uma resposta, eu pertenço ao Pai. Transforma quem sou eu em sou filho. Transforma o medo de ser abandonado na segurança de saber que existe alguém que decidiu permanecer. Nessa coreografia, somos convidados a contemplar esse movimento. Alguém que estava do lado de fora, agora é chamado para dentro. Alguém que não se sentia pertencente, agora recebe um lugar à mesa. Porque no coração de Deus não existe apenas espaço para nos receber, existe espaço para nos chamar de filhos. Receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. O Pai me adotou, o teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Contudo, aos que receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito
Eu era órfão, hoje sou filho. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Hoje sou filho. Ser pai é muito mais do que gerar. Paternidade é presença, cuidado, direção, proteção, correção, abraço, ensino. É permanecer mesmo quando seria mais fácil ir embora. Quando olhamos para Deus como Pai, encontramos o modelo perfeito de uma paternidade que não abandona, não rejeita e não desiste. Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai em Mateus 6,9. Ele começa a oração dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Isso revela que a fé cristã não é apenas sobre conhecer um Deus distante, é sobre desenvolver um relacionamento com o Pai. Um Pai que sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos. Um Pai que conhece nossas fragilidades. Um Pai que corrige porque ama. Um Pai que disciplina sem deixar de acolher. Um Pai que celebra nossos passos. Um Pai que permanece perto. Em Salmo 103:13 diz: Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. E quando pensamos na paternidade terrena, percebemos também a responsabilidade daqueles que receberam o chamado para exercer esse papel. Pais são chamados a refletir, ainda que imperfeitamente, o amor do Pai Celestial. Nem toda experiência de paternidade foi perfeita. Alguns carregam boas lembranças, outros carregam feridas. Alguns receberam abraços, outros esperaram por eles. Alguns ouviram "eu te amo", outros passaram a vida desejando ouvir essas palavras. Mas existe uma paternidade que pode restaurar aquilo que foi quebrado. O Pai Celestial nos mostra que nossa identidade não precisa ser definida apenas pelo que recebemos ou deixamos de receber de nossos pais terrenos. Existe um Pai que nos conhece pelo nome, um Pai que nos chama para perto, um Pai que nos ensina a viver não como abandonados, mas como filhos. E é sobre essa paternidade humana e divina, imperfeita em nós, mas perfeita em Deus, que essa coreografia nos convida a refletir. Eu me sentia tão só, e o medo vinha me dizer que eu não tinha paz, que eu não tinha amor,
que eu não tinha nada, nem mesmo valor. Então você olhou pra mim, silenciou as vozes que afastaram só verdade sobre mim e me envolveu com seu amor e se tornou pra mim o que eu nunca tive. Você me deu e eu não tinha nada, agora tenho pra ti, agora tenho mais, agora sei quem eu sou, e eu não tinha nada, agora tenho pra ti, você me curou. Você me adotou. Então você olhou pra mim, silenciou as vozes que afastaram só verdade sobre mim e me envolveu com seu amor. Você tornou pra mim o que eu nunca tive. Você me deu você me deu amor e eu não tinha nada, agora tenho pra ti, agora tenho mais, agora sei quem eu sou e eu não tinha nada, agora tenho pra ti, você me deu você me deu e eu não tinha nada, agora tenho pra ti, agora tenho agora sei quem eu sou e eu não tinha nada, agora tenho pra ti, você me curou. Você me adotou. Você me amou. Agora eu sou teu filho. Você me deu. Você me deu. E eu não tinha nada, agora tenho pra ti, agora tenho agora sei quem eu sou, e eu não tinha nada, eu não tinha, eu tenho pra ti, você me curou. Você me adotou. Agora eu sou teu filho. Eu sou teu filho. Eu sou teu filho, eu sou. A natureza aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus se manifestem, que os filhos de Deus sejam revelados. Por isso, esse é um chamado de Deus para você. Esse é um convite do Senhor à mesa. Você não é mais órfão.
Você não é mais órfão. Eu quero declarar uma palavra de paternidade de Deus sobre a sua vida. Sim, Ele me curou, Ele me adotou, Ele me tirou da orfandade, Ele me levou ao lugar, Ele me levou à mesa, e Ele te chama nessa hora. Ele te chama. Existe uma história sobre alguém que saiu de casa acreditando que poderia encontrar felicidade longe do pai. É a história do filho pródigo. Em Lucas 15, Jesus conta sobre um filho que pede sua herança, abandona sua casa e parte para uma terra distante. Ele queria liberdade, queria viver segundo suas próprias escolhas, queria experimentar uma vida longe dos limites e da presença do pai. Mas aquilo que parecia liberdade terminou em vazio. O filho perdeu seus recursos, perdeu sua segurança e chegou ao ponto de desejar a comida que era dada aos porcos. Foi então que aconteceu algo poderoso. Lucas 15:17 diz que ele, caindo em si, decidiu voltar para a casa do pai. Talvez essa seja uma das partes mais bonitas dessa história. O filho ainda estava longe, mas começou a caminhar de volta. Ele voltou esperando encontrar um pai decepcionado, talvez um pai que o rejeitaria, que lembraria seus erros e o faria pagar pelo que havia feito. Mas quando o pai o viu de longe, correu ao seu encontro. O pai não esperou o filho chegar para então decidir se o receberia. Ele correu, abraçou, beijou, restaurou, vestiu e fez uma festa, porque o pai não estava interessado apenas no retorno do filho à casa. Ele queria restaurar a identidade daquele filho. A história do pródigo nos mostra que podemos nos afastar, podemos errar, podemos desperdiçar oportunidades e até acreditar que fomos longe demais, mas a distância nunca é maior que o amor do Pai. O caminho de volta começa quando reconhecemos que longe da casa nunca encontraremos aquilo que somente o Pai pode oferecer. Esta coreografia representa esse retorno, o retorno de quem se perdeu, o retorno de quem se afastou, o retorno de quem acreditou que não havia mais lugar para si, e principalmente o encontro com o Pai que continua esperando de braços abertos, porque para Deus o fim da história não é o lugar onde caímos, é o lugar para onde decidimos voltar. Era uma vez eu dentro de casa, cansado do mesmo, e aconteceu bem dessa vez. Eu quis sair, tudo lá fora atraía com brilho e eu fugi. Depois dos portões sonhei, do mundo eu era rei. Podia escrever algo novo usando somente
ante minhas mãos os sonhos que almejei, as coisas que desejei, o que toquei, alcancei, possuí, me entreguei à ilusão, mas sei que eu me perdi, tentando me encontrar. Foi tão profundo que o poço mais fundo não tem mais lugar pra ti. Eu percebi, nada ganhei. Os que amei, eu perdi, eu soltei, eu deixei para trás. Mas se eu tentar, se eu voltar, será que ainda há lugar? Eu posso retomar minha direção. Depois dos portões eu vi o erro que cometi, o que conquistei, posso ver escorrendo por entre minhas mãos. Os muros em construção pra mim eram proteção. Busquei liberdade, encontrei o perigo. Hoje sou solidão. Hoje eu sou solidão. Voltarei para casa, essa é a solução. Vou andar, vou correr em sua direção. Eu cansei da odisseia movida pela presunção. Num instante eu avisto o Pai se aproximar. Já não sei se é perdão, mas preciso tentar. Eu me lanço aos seus pés e começo a clamar. Nem sei como vou falar, não sei se vais me aceitar. Pai, eu me humilho, me torno teu servo, me deixa voltar. Foi quando ele me alcançou, correndo me abraçou. Eu já era outro, mas seu amor não mudou. Me disse que perdoou, há muito me esperou. Se fez meu amigo a todos disse: Mãe, meu filho volta, meu filho volta. Eu não sei quão distante ou perdido estás, mas sei que Ele está a te esperar. Eu sei que, mesmo que faltem forças e longe sem ti, o Pai de amor te encontra, vida nova, enfim. Depois de ser encontrado, adotado e restaurado, existe uma verdade que precisa ser compreendida: eu pertenço. Filiação fala sobre identidade. Não é simplesmente estar dentro de uma casa, é saber que aquela casa também é sua. Não é apenas ser recebido, é reconhecer que você tem um lugar. Não é apenas saber que Deus existe, é saber que Ele é Pai e que nós somos seus filhos. 1 João 3,1 declara: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ser filho não é algo que conquistamos pelo nosso desempenho. Não somos filhos porque nunca erramos. Não somos filhos porque somos perfeitos. Não somos filhos porque conseguimos merecer. Somos filhos porque o Pai decidiu nos amar e nos receber.
A filiação muda a maneira como enxergamos a nós mesmos. Quem sabe que é filho não precisa viver desesperadamente tentando provar seu valor. Quem sabe que é filho não precisa implorar por pertencimento. Quem sabe que é filho entende que existe uma casa para onde pode voltar. Gálatas 4, 6, 7 nos lembra que, sendo filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, pelo qual clamamos Abba Pai. Isso significa que a nossa relação com Deus não é baseada apenas em distância, medo ou obrigação. É relacionamento, intimidade, confiança, identidade. A filiação nos tira da posição de quem apenas observa a casa e nos coloca à mesa, de quem apenas conhece o Pai de ouvir falar e nos conduz a conhecê-lo como Pai. Nessa coreografia, celebramos essa descoberta. Eu tenho um pai, eu tenho uma casa, eu tenho nome e eu pertenço. E quando o coração entende que é filho, ele nunca mais precisa viver procurando desesperadamente um lugar para chamar de lar. Contra ti, contra o céu pequei, me enchi de mim, me deixei levar, e escravo dos meus erros me tornei. Troquei minha casa pela liberdade vã, tentando me encontrar, eu me perdi. E quando eu pensei que era o fim ali, ouvi a tua voz dizendo assim pra mim: tem lugar na mesa, pode se assentar, venha, não demore, estou te esperando, aqui é o teu lugar. Troquei minha casa pela liberdade vã, tentando me encontrar, eu me perdi. E quando eu pensei que era o fim ali, ouvi a tua voz dizendo assim pra mim: tem lugar na mesa,
Chegamos ao último estágio dessa jornada. Depois da orfandade, encontramos a adoção. Depois da adoção, descobrimos a paternidade. Depois da paternidade, vemos o pródigo retornar. Depois do retorno, descobrimos a filiação. E então chegamos a huios. A palavra grega huios significa filho e aparece no Novo Testamento para expressar a realidade de alguém que possui uma identidade e uma relação de pertencimento. Mas aqui existe algo ainda mais profundo. Ser filho não significa apenas receber algo do pai, significa também aprender a carregar a identidade do pai. Romanos 8,14 declara: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O filho não é definido pelo lugar de onde veio, mas pelo pai que o recebeu. O filho aprende a reconhecer a voz do pai, aprende a confiar, aprende a obedecer, a permanecer, aprende a representar o nome que carrega. Jesus é o maior exemplo disso. É o maior exemplo dessa identidade. No momento de seu batismo, o pai declarou em Mateus 3,17: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Antes de realizar os milagres, antes da cruz, antes da ressurreição, o Pai declarou sua identidade: Filho amado. Essa é a nossa jornada também, porque o mundo pode tentar nos definir pelo passado, pelas nossas quedas, pelas nossas feridas, pelas nossas conquistas, pelo que temos ou pelo que fazemos. Mas Deus começa em outro lugar. Ele começa dizendo: você é filho. Huios representa amadurecimento de quem descobriu sua identidade. É o filho que não vive mais como órfão. É o filho que não precisa fugir da casa. É o filho que conhece o coração do pai. É o filho que entende que liberdade não está em abandonar a casa, mas descobrir quem somos dentro dela. Hoje, através da dança, queremos declarar que a nossa história não termina na orfandade, não termina no abandono, no erro, na distância. Nossa história encontra seu verdadeiro sentido quando descobrimos o coração do Pai e entendemos nossa identidade nele. Somos filhos. E quando o filho sabe quem é, ele deixa de viver tentando encontrar uma identidade e começa a viver a partir daquela que recebeu. Esta é a nossa chegada, esta é a nossa descoberta, esta é a nossa declaração. Eu não sou órfão, eu fui adotado, eu tenho um pai, eu posso voltar para casa, eu pertenço, eu sou filho, eu sou huios. Clama pelos filhos que hão de revelar a glória e o amor do Pai. A natureza clama pelos filhos que hão de revelar a glória e o amor do Pai. E por onde eles passarem hão de ver, pois neles há o glorioso e amoroso Rei. E por onde eles passarem hão de ver, pois neles há o glorioso e amoroso Rei. Eles estão atrás das maredas, escondidos, malhando trigo no lagar. No deserto, comendo mel e capoeiros, estão no Calvário, se entregando pelos outros.
uma geração se levantando de filhos maduros que vão satisfazer a natureza e vão manifestar o reino. Há uma geração se levantando de filhos maduros que vão satisfazer a natureza e vão manifestar o reino. Ao glorioso e amoroso Rei, e por onde eles passarem hão de ver, pois eles ao glorioso e amoroso Rei, eles estão atrás das variedades, escondidos, malhando trigo no lagar. No deserto, comendo mel e gafanhotos, estão no Calvário, se entregando pelos outros. Há uma geração se levantando de filhos maduros que vão satisfazer a natureza e vão manifestar o reino. Há uma geração se levantando de filhos maduros que vão satisfazer a natureza e vão manifestar o reino. Há uma geração se levantando de filhos maduros que vão satisfazer a natureza e vão manifestar o reino. Há uma geração se levantando de filhos maduros que vão satisfazer a natureza. Onde estão os filhos? Onde estão os filhos? Onde estão os filhos? O Pai está chamando. Onde estão os filhos? Onde estão os filhos? Onde estão os filhos? O Pai está chamando. Onde estão os filhos? Onde estão os filhos? Onde estão os filhos? O Pai está chamando. Onde estão os filhos? Onde estão os filhos? Uma geração se levantando, filhos maduros que vão satisfazer a natureza e vão manifestar o reino. Há uma geração se levantando de filhos maduros que vão satisfazer a natureza e vão manifestar o reino.
uma geração se levantando de filhos maduros. Há uma geração se levantando de filhos maduros.